Vamos conversar hoje com o médico Dr. Marco Hernani Issa Luiz. É uma pessoa que tem muito a transmitir para todos nós, uma experiência muito rica de vida. Muito obrigado, Dr. Marco, de aceitar o convite da Uniregistral para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Dr. Naline, e também de revê-lo, né? Porque já há alguns anos que a gente não tem esse contato da conversa olho no olho. E foi muito bom revê-lo porque eu acho que existe algo que nos une, que é uma palavra simbólica, né? Do ser humano que chama utopia. Isso mesmo. Se não fossem as utopias, né, doutor Marco, a gente não sobreviveria a tantas turbulências, não é verdade? Mas conte um pouquinho para os nossos jovens da sua trajetória, como é que começou e o seu percurso, aquilo que interessa para motivar os nossos moços. Primeiro, nós vivemos hoje, nós somos uma geração de 2 séculos, né? Passamos pelo século XX e estamos no século XXI. Então, nós tivemos essa oportunidade. E eu tive a oportunidade de nascer numa cidade do interior. E hoje, o que nós percebemos é a correria da vida de hoje, a pressão da vida de hoje, nos leva a ser estimulados muito por estímulos exteriores, às vezes em detrimento da nossa vida interior. A vida interior é a nossa vida íntima, é o diálogo consigo mesmo. E junto com o diálogo consigo mesmo são as experiências que cada um de nós passou, vivenciou. Então, nós temos uma metodologia de aprendizado hoje, em todas as escolas, tradicionais, não tradicionais, de todos os níveis, que é buscar o conhecimento. Conhecimento é o aprendizado exterior, através de livros, através de experiências de outras pessoas, outras civilizações. Nós precisamos trazer para esse conhecimento a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento colocado na prática e vivenciado pela própria pessoa e, mais do que isso, compartilhado com os outros. Então, essa é a grande riqueza da união, nesse século XXI, do conhecimento exterior com a sabedoria interior compartilhada. E eu digo que eu sou do interior porque eu sou de Altinópolis, a nossa cidade aqui da região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E nesses últimos 60 anos, nós saímos de um continente, que é o Brasil. O Brasil é um continente, ele cabe aqui dentro do Brasil todos os países da Europa. Então, nós somos um país que foi extremamente interiorano e rural, até a década de 60, por aí, e daí agora ele virou um país metropolitano, ou seja, uma mudança sociológica muito rápida, né? E talvez uma mudança que a gente não se preparou para enfrentar os desafios da vida metropolitana. O estado de São Paulo, hoje, praticamente metade da população paulista mora na Grande São Paulo. E a metade da outra metade, em regiões metropolitanas, tipo Ribeirão Preto, aqui no nosso caso, São José dos Campos, Rio Preto, Campinas e assim sucessivamente. Ou seja, nós somos um país hoje metropolitano. Metro, medida. Poli, cidadão. O cidadão ele é medido, ele é mensurável. E na vida existem experiências da vida que não são mensuráveis pela lógica cartesiana. Elas são vividas e elas precisam ser compartilhadas. Então, por isso, doutor Naline, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto muito sério. Sim. Porque o pessoal que trabalha na área de cartório também teve uma mudança muito grande na função social do cartório. Né? O cartório hoje tem uma outra dimensão do que teve no século passado. Aqui em Altinópolis eu vivenciei isso também. Né? E eu também fiz o curso de medicina. E na medicina eu estou muito perto da natureza, porque eu fiz pediatria. As crianças, e quem é avó percebe isso agora, elas são naturais.
Nós adultos somos normais. E normal é diferente de natural. Sim. Natural é divino, é sagrado, é um dom. Normal são normas humanas estabelecidas. Somos artificiais, né, doutor Marcos? Somos artificiais. Artificiais. Tanto é que as normas são mutáveis. E aquilo que é natural, né, nós precisamos ver com muita sabedoria. E eu estou percebendo hoje que na pediatria nós estamos trabalhando muito a pediatria comportamental, porque hoje as crianças, graças ao trabalho da ciência, ao trabalho dos pais, das escolas, elas estão tendo poucas doenças comparáveis ao que a gente tinha 40 anos atrás. Mas nós estamos tendo muitos desafios que alguns se transformam em problemas comportamentais. Sim. E como que nós vamos trabalhar isso? Porque a criança é da natureza. E a maior sabedoria que eu tive disso na experiência é que quando os avós, que hoje estão no papel dos avós, orientam os pais a ter paciência, ter calma com os netos. E ao lidar com os filhos anteriormente, não tinham isso. Então, quer dizer, e o Renato Russo, que é um grande poeta, nos traz uma mensagem muito bonita que Jesus transmitiu para a samaritana. Lá em casa tem um poço, uma fonte, e a água é muito limpa. Como que nós vamos trabalhar essa fonte, essa sabedoria, essa dinâmica relacional dos que hoje são bisavós e avós, junto às crianças, e tentar demonstrar para os pais, que hoje estão no papel de pai, que precisa resgatar essa sabedoria. Sim. E pela primeira vez na história da humanidade, doutor Naline, nós temos a oportunidade de conviver vivencialmente 4 gerações ao mesmo tempo. Verdade. Isso na história da humanidade é muito recente, 30 anos. Convivência de bisavô, avô, pai e filho juntos ao mesmo tempo. E com então nós temos uma riqueza. E com essa influência das comunicações, da quarta revolução industrial, né? Com essa dependência que foi gerada, nós todos somos aí cúmplices e reféns das redes sociais, né? Isso é uma interferência muito séria, não é, doutor Marco? Seríssima, porque o que eu vejo é que no século passado, na década de 90, nós estávamos trabalhando na sociedade da informação. Era isso que o pessoal falava. Conhecimento, estudo, a informação. Rapidamente, nós transformamos a nossa sociedade na sociedade do entretenimento. E essa palavra entretenimento ela é forte, porque ela não está no ser, ela está no ter. Entreter. Ou seja, nós somos financiados hoje pela publicidade, pela propaganda, né? Essa é a realidade. Né? Hoje, economicamente, essa dinâmica de propaganda ela é muito cara, né? E a criança ela absorve, porque a criança aprende pela imagem, ela aprende pelo som. Então, aquela história que é só o exemplo dos pais caiu por terra. Sim. O exemplo hoje não é só dos pais, são atitudes. Então, se a criança nos vê na televisão, nos vê no celular, nos vê no computador, na imagem, ela repete, porque o comportamento ele é aprendido e ele é imitado. Então, não quer dizer que são só os pais, mas os pais, os adultos, de uma forma geral. Tanto é que um jogador de futebol, não precisa nem citar o nome, é o Neymar, muda o penteado, dali 3 horas, no planeta Terra inteiro, ele influencia milhões de crianças. Então, aquela história de que a vida ficou só na família já não é a realidade atual. E nós precisamos lidar com isso. E não lutar contra isso, mas lidar com isso, com muita serenidade, seriedade e profundidade. A educação brasileira ela está superada, não é, doutor Marco? Como é que a gente faria para que a educação, principalmente a estatal, aquela que é propiciada pelo Estado, ela
se ajustasse aos desafios contemporâneos? Primeiro, doutor Naline, nós precisamos mudar os nossos referenciais, atualizar os referenciais. Aquela discussão antiga de métodos educacionais, e a gente participa muito disso, porque eu vivenciei no nosso município a municipalização da educação, né? Durante todo esse tempo, depois da Constituição Cidadã de 1988. E existe um referencial hoje muito importante. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ela reuniu educadores do planeta Terra inteiro nos anos 90 e publicou um livro base para todo o planeta, ele foi coordenado por um francês, Jacques Delors, né, o relatório Delors da educação nacional, mas na realidade é uma comissão de educação para o século XXI, com educadores do planeta todo. E esse livro tem até um nome muito bonito, Educação para o século XXI, um tesouro a descobrir. Ou seja, esse é o grande desafio. E nesse livro existem ensinamentos muito profundos que podem embasar a elaboração de projetos políticos pedagógicos em cada etapa da vida educacional pública da criança. E esse livro é bonito, porque ele cita que a educação, o processo de educação, é ao longo da vida. E como a educação é ao longo da vida, a primeira escola qual é? Esse é um desafio. O útero materno. Lá é a primeira escola. E o que nós fazemos no pré-natal como política pública de educação para a mãe? Nós temos médico de mulher, que é o ginecologista obstetra, nós temos médico de homem, e as suas várias especialidades, é o cardiologista, urologista, ortopedista. Nós não temos médico de mãe e não temos médico de pai. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão educacional no pré-natal para a mãe? O papel do pai, o papel da mãe no desenvolvimento da criança, que ocorre já desde a vida intrauterina. O segundo ambiente educacional é a saída da vida intrauterina para o colo da mãe. E o terceiro é o colo do pai. Hoje, nós vamos no pediatra, na psicóloga, ela critica a mãe que a criança está no colo aos 9 meses, 10 meses, mas você está carregando no colo até hoje. Quer dizer, uma visão totalmente fora do... Né? Quer dizer, o maior órgão do corpo é a pele. Ela vai da cabeça aos pés. E o contato pele a pele é muito importante. Então, são questões simples, mas que são importantes. Aí, depois da vida familiar, a vida pública. As crianças hoje entram na educação infantil com 3 meses, com 4 meses, com 6 meses. Ou seja, já cresce nas crianças hoje, ou seja, junta nas crianças a convivência com os educadores públicos. Além disso, o papel dos avós, dos bisavós, porque as mães trabalhando, às vezes o período do tempo que a criança fica com os avós também é muito importante. Ou seja, a visão holística dentro da educação. E isso em todos os níveis, né? Aí começa a educação infantil, a educação fundamental, nos 2 níveis, né? A educação aí do nível do colegial e a educação universitária, que hoje está muito fechada. Quem precisa se abrir muito hoje são as universidades. Nós estamos com um padrão ainda pedagógico das universidades que remonta ao século XIX. Sim. Nós ainda colocamos carteira uma atrás da outra. Isso é coisa do século XIX, nem do XX, não é? E não vamos para o chão, não vamos sentar, não fazemos roda de conversa, não olhamos no olho. Então, são métodos pedagógicos que nós precisamos retrabalhar desde a vida intrauterina até a formação acadêmica. Olha, os primeiros 1000 dias, doutor Marco, parece que são essenciais, né? Nós, de certa forma, selamos o destino da pessoa de acordo com o que nós propiciamos a ele nos primeiros 1000 dias e contados da fecundação, como o senhor bem falou, que é o cuidado da educação materna enquanto ela carrega aquela criança que vai nascer depois de 9 meses, né?
E é importante ver que a criança ela recebe as suas vivências e conhecimentos dentro da barriga da mãe através da pele, através da audição, através da sensação corpórea dentro do útero. Ou seja, a percepção sensório-corporal e a percepção auditiva são as que estão mais afloradas e estimuladas na vida intrauterina. E quando sai da vida intrauterina, a nossa metodologia educacional é trabalhar só a visão. Então, existe um conflito, né, da forma natural de aprendizagem, que prioriza a escuta, que prioriza as sensações corporais, a sensação espacial, e, de repente, um grande conflito que, na vida fora do útero, se privilegia outros métodos. Sim. O senhor compreende? Sim. Então, a nossa pedagogia ela precisa ser reavaliada. É uma coisa importante, doutor Marco, que a Constituição fala que a educação é um direito de todos, em qualquer fase da vida. Então, naquela ideia que o senhor já adiantou de educação permanente, continuada, mas esse direito de todos é um dever de uma tríplice responsabilidade. É o Estado, é a família e a sociedade. Aparentemente, no Brasil, nós temos o costume de deixar tudo para que o Estado resolva, aquela visão do Estado babá. E a família e a sociedade nem sempre cumprem com o seu dever de educar. O senhor concorda com isso? Qual seria a solução para fazer com que esses dois partícipes também atuassem no processo educacional? Isso é fundamental. Uma proposta metodológica é trabalhar desde o pré-natal, desde a gravidez. Porque na gravidez é um momento em que a mulher ela tem uma certa abertura, não só do físico, do mental, do espiritual, né? E que pode ser conversado sobre isso com a participação dos pais. E como que nós podemos fazer isso? Depois, no ambiente institucional, é onde nós temos a dificuldade. Como a família deve participar da escola? Esse é um grande desafio. E eu me lembro até hoje de 3 oportunidades que nós tivemos juntos, lá na Secretaria de Educação, que o senhor colocava esse grande desafio. O senhor até comentou como é que nós vamos trabalhar a nossa escola de formação de professores aqui do Estado. Como que nós vamos trabalhar a família na escola? Como que nós vamos trabalhar a sociedade, vamos dizer assim, os grupos organizados para vir dentro da escola, não para atender apenas o mercado de trabalho, mas aprender a educação pela vida. Então, esses são os desafios que nós temos que colocar. E o Brasil tem um arcabouço legal, depois da Constituição de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os planos decenais de educação, os conselhos municipais de educação, os conselhos intraescolar, dentro da escola, que são formas de participação da comunidade efetiva na escola. Então, eu acho, doutor Nalini, que nesse momento que o Brasil está atravessando agora, esse é o grande desafio para o futuro governo Lula e Alckmin, de trazer. O governador Alckmin, nosso governador, foi sábio. A primeira coisa é acabar com a fome na escola. Esse é o primeiro desafio, acabar com a fome na escola. Ou seja, olha o nível que nós chegamos. Então, eu percebo hoje no presidente Lula, no nosso vice-presidente Alckmin, uma sensibilidade muito grande de ter uma visão da educação nesse formato, uma visão de educação integral, não uma educação fragmentada como a gente vive hoje. Esse seria o caminho. E integrar agora a saúde, é claro, né, dentro da educação continuada, também na saúde, mas uma educação para a vida, não uma educação apenas direcionada para doenças, mas para a vida. Doutor Marco, quantas vezes o senhor foi prefeito da sua cidade? 4 vezes. Eu tive o privilégio de ter sido eleito. Eu sou nascido e criado em Altinópolis e digo ainda, você é enterrado aqui em Altinópolis, porque minha mãe, professora, né, que o senhor
conheceu o legado dela aqui, até inaugurou uma escola aqui com o nome da minha mãe. Ela foi tão providente que ela deixou até o local que vai enterrar eu, meu irmão, ela e meu pai. Então, era uma pessoa que ela era alfabetizadora, né, desde a época. Então, eu fui vereador em Altinópolis e tive a oportunidade de presidir a lei orgânica. A gente fez aqui em Altinópolis uma verdadeira constituinte, com participação da comunidade. Lemos letra por letra, todos os vereadores que participaram do processo constituinte, reunimos de segunda a sexta, todas as noites, durante 4 meses, para elaborar e redigir a Constituinte Municipal de Altinópolis. Depois tive a oportunidade de, antes de terminar a presidência da Câmara, ser secretário municipal da Saúde e iniciar o processo de municipalização da saúde. Aí depois fui prefeito, primeira vez de 93 a 96. Depois da prefeitura eu saí para secretário da Saúde, de 97 a 2000, voltei à prefeitura outra vez, por mais 3 vezes. Então, foi esse período. A minha vida é pública, a minha vida sempre foi pública, né? E vale a pena entrar na vida pública hoje no Brasil, doutor Marco? O que o senhor diz para esses jovens aí? Porque nós temos jovens que não estão satisfeitos só com aquilo que fazem na carreira, na profissão, gostariam de contribuir. E há sempre uma advertência, cuidado com a política vai deixar muitas sequelas, você vai ficar com processos, você vai ser hostilizado. Então, nós temos exemplos de pessoas que são admiradas na sua comunidade e depois que passam pela vida pública, conquistam inimizades, às vezes gratuitas, porque é difícil atender todo mundo, né, doutor Marco? O que o senhor diria para esses jovens? Doutor Naline, eu não vou dizer assim, faz isso ou faz aquilo. Tudo isso que o senhor falou, eu vivo isso. Estou vivendo e passando por isso, né? Mas eu vejo que a política, nós precisamos ampliar um pouquinho o conceito de política. Nós confundimos política com política partidária. Sim. A política é a vida social. Até quando se fala em política pública, é uma redundância. Poli do grego e público do latim, quer dizer, lidar com pessoas, fazer o bem para as pessoas, esse é o conceito de política. Sim. E nós temos uma vida social e política, inclusive dentro da própria família, senão não tem família. É uma convivência interpessoal, né, entre pessoas. Só que no Brasil nós tivemos aí um momento muito difícil de ditadura e depois uma abertura de 88 que a nossa educação não estava preparada para receber a nossa Constituição Cidadã com a grandiosidade que ela tinha através do nosso maestro Ulisses Guimarães, né, que fez uma Constituinte das mais avançadas do planeta Terra. E o processo de municipalização. Ele foi um processo muito rápido, a municipalização das políticas públicas, mas sem nenhum preparo de agentes públicos e políticos para fazerem com profundidade aquilo que a Constituição preconizava. Daí a importância das escolas de governança, né? O senhor tem um projeto muito interessante que é cogitável e é viável. Explica um pouquinho a respeito dessa sua ideia. A ideia é que da mesma forma que nós descentralizamos as políticas públicas, nós precisamos descentralizar também a formação de agentes públicos e políticos, porque o servidor público ele é um agente público também. E é um agente político, ele não é partidário, mas ele é político, sim, porque ele faz. Quem executa as políticas públicas é o servidor público. Então, é necessário, como em outras carreiras na iniciativa privada, que ele tenha uma educação continuada para compreender como fazer essas políticas públicas. E nós temos uma linha de diretriz, que é o relatório de educação da Unesco. Os aprendizados do conhecer, os aprendizados do fazer,
os aprendizados do conviver com os outros e os aprendizados também do ser, e que depois foram agregados por outros aprendizados. Então, nós temos uma metodologia. A proposta metodológica seria: cada município tem uma escola de governança. Ah, mas vai aumentar a despesa? Calma, não é assim. O orçamento dos 25% é suficiente, porque pode-se fazer parceria, pode-se fazer consórcios intermunicipais nas escolas de governança. Agora, antes disso, nós precisamos agora redimensionar as escolas de governança já existentes nos estados e já existentes também no governo federal, nos ministérios, inclusive realizando parcerias pedagógicas com as escolas do judiciário, as escolas do Ministério Público, as escolas dos tribunais de contas, né, que têm as suas experiências também já há bastante tempo. Então, a proposta seria essa, né, ao nível macro, uma integração e redefinição de parcerias com as escolas de todos os níveis de governança, e ao nível micro, né, o trabalho de um padrão de escola de governança para cada município. Essa seria a ideia em nível geral. O professor Fábio Conder Comparato, ele criou uma escola de governo, mas foi uma ideia muito promissora, mas aparentemente ela não prosseguiu, né? Porque é um campo ainda um pouco ignorado, negligenciado pela sociedade, né? E, ao mesmo tempo, nós temos os partidos políticos que têm uma verba considerável para aqueles institutos destinados à formação de novos quadros. Isso tem funcionado? Eu não tenho visto resultados concretos dessa atuação desses institutos, dos partidos políticos. E a verba é uma verba considerável, não é, doutor Marco? Sim, é uma verba considerável. O senhor lembrou de um papel importante, porque, na realidade, a intenção dos institutos ligados aos partidos é formação política. Sim. Não é formação pro partido, sim, é formação política. Né? Inclusive, eles deveriam ter também uma definição pedagógica de acordo com a necessidade do momento do Brasil, de formar lideranças, inclusive em nível municipal. O que eu vejo dos institutos partidários é que viraram, infelizmente, cabide para emprego de pessoas que não conseguem se eleger, né? E não tem ação nenhuma, né? Não tem ação nenhuma. Tem, assim, algumas publicações que o pessoal faz, mas não tem, assim, não se ramifica, não chega. Os cursos são cursos, assim, pequenos, né? de fragmentados e com pouca abrangência. O que nós precisamos no Brasil hoje é reencontrar a visão integral do ser humano. É ver o ser humano como um todo e trabalhar essa visão que a gente chama de integral, visão holística, dentro de uma metodologia transdisciplinar. Por isso que nós temos três documentos importantes. Relatório da Unesco, uma internacional que chama Carta da Internacional de Consciências, para que a gente possa trabalhar hoje a ampliação de consciência nas pessoas e na sociedade, e também um manifesto da transdisciplinaridade, que é uma metodologia pedagógica que pode ser implantada em todos os países. E o Brasil necessita disso hoje. Eu acho que para o próximo governo é uma grande prioridade esse trabalho. Eu acho que há uma sensibilidade por parte dos eleitos, pelo menos no discurso e na receptividade a ideias como a sua, nós podemos ter esperança de que alguma coisa vá mudar, né? Agora, na condição de prefeito por 4 vezes de Altinópolis, né, uma cidade muito bonita, onde eu fui mais de uma vez, e eu tenho até a honra de ser cidadão honorário, o senhor teve alguma experiência com o registro de imóveis? E o senhor falou há pouco da modernização, né? da assunção de novas atribuições, o trabalho social, o senhor falou.
O senhor tem alguma experiência para relatar para a gente aqui? Nós tivemos, inclusive, na participação de revisão da lei orgânica, né, na implantação e revisão da lei orgânica, e tivemos também na questão da planta genérica do município. Né? A participação, para nós, foi fundamental do pessoal que trabalhava no cartório. Né? E com a vinda para cá de uma nova cartorária, no meu último mandato, se ampliou muito esse trabalho de parceria. Né? Então, essa integração é muito importante, porque nós fizemos, apesar da nossa população ser 17 mil habitantes, nós fizemos plano diretor de desenvolvimento urbano em Altinópolis, no primeiro mandato do que me antecedeu, que foi o Piozinho, e fizemos a revisão do plano diretor, aí já urbano, né, desenvolvimento urbano e rural, junto com a Universidade Federal de São Carlos, com uma experiência muito boa e participativa. E a cartorária, na época, participou bastante na revisão, na elaboração desse novo plano de desenvolvimento urbano que está validado aqui em Altinópolis. Então, eu tenho que trazer essa experiência para compartilhar com o pessoal. Se quiserem saber mais detalhes, eu posso até disponibilizar esse documento que é público e se transformou em lei. Que bom. Então, porque a partir de 1988, o Constituinte foi muito sábio. Eu falo sempre que a estratégia mais inteligente do Constituinte foi converter aqueles cartórios que eram dinastias hereditárias em delegações extrajudiciais que são titularizadas por profissionais selecionados pelo Poder Judiciário, num concurso muito árduo. É um concurso mais difícil do que o concurso para ingresso na magistratura. E esses profissionais assumem as delegações extrajudiciais por sua conta e risco, com a inspiração da iniciativa privada. O governo não coloca um tostão na atividade que é remunerada pelos emolumentos. Ao contrário, o Estado leva um percentual bem considerável, cerca de 47%, consideradas todas as destinações, né? Porque os emolumentos são distribuídos por Santa Casa, Poder Judiciário, Defensoria, etc. e tal. Então, essa experiência foi muito bem sucedida. Eu acho que se ela fosse ampliada para outros setores, por exemplo, a educação, sempre caímos na educação, talvez fosse um modelo a ser explorado conjuntamente com outros, não uma coisa, um monopólio da orientação educacional, mas abrir um leque de possibilidades, talvez suscitasse uma emulação saudável. Aquele que desse mais certo inspiraria os outros, né? É um caminho importante, né? E nós teríamos o que a gente chama uma ramificação, né? Muito grande para todo o Brasil, né? Porque hoje os cartórios existem em todas as comarcas, sim, não é? Sim. Assim, e nós teríamos muitas experiências a serem compartilhadas Sim. e muitas experiências a serem integradas, né? E repetitivas, e reproduzidas. Né? Então, nós temos uma riqueza. Um outro tema, doutor Marco, é a questão da regularização fundiária. Consta que o Brasil tenha um percentual imenso de propriedades que, na verdade, são irregulares, né? Às vezes são vítimas de empreendedores inescrupulosos que recebem as mensalidades do pobre, que pobre honra as mensalidades, compra o seu lotinho, constrói a sua casa e depois o empreendedor não consegue dar uma escritura, ou quando faz uma escritura ela é insuscetível de ser registrada. E essa política estatal, essa política pública que o senhor falou que é uma expressão que nem se deve usar, mas está useira e vezeira, né, na linguagem corrente, essa regularização fundiária não é muito levada a sério. O senhor tem alguma experiência aí em Altinópolis de regularização fundiária ou não?
Nós temos, porque o crescimento da nossa cidade aqui foi muito priorizado em função de conjuntos habitacionais. Uhum. E Altinópolis tem uma história de participação junto ao governo do Estado. Nós participamos de todos os programas habitacionais do governo do Estado de São Paulo, todos, desde que foi criado a Secretaria da Habitação, CDHU. Todos, inclusive os mais recentes de lote urbanizado. Né? Não foi só casas populares, participamos de todos os projetos. E também junto ao governo federal, desde a época da cooperativa habitacional, que foi feita na região de Ribeirão Preto, nós somos o terceiro município acionista. Primeiro Ribeirão Preto, segundo Sertãozinho, nós somos o terceiro numa região de mais de 40 municípios. Então, Altinópolis tem uma característica muito clara de priorizar os projetos habitacionais de casas populares, loteamentos populares, e fizemos também programas próprios de lotes urbanizados, o próprio município. Então, nós temos uma experiência muito boa nesse sentido. E nós temos também essa deficiência da falta de regularização permanente de cada um dos programas habitacionais, sejam só dos municípios, sejam só dos estaduais e federais, nós temos ainda essa deficiência na aquisição da escritura definitiva. E isso gera uma situação muito complicada, que são os contratos de gaveta. Sim, sim. Né? E isso gera uma confusão muito grande. Então, eu acho que é uma prioridade que nós temos que lutar agora, nesses próximos governos, né, no sentido de trabalhar essa regularização da propriedade, principalmente moradia habitacional, Sim. de uma forma, fazer um grande mutirão nacional para que se regularize isso. Esse é um grande desafio. O senhor acredita que o município, no próxima gestão, nos próximos anos, terá reconhecida a sua condição de ser uma entidade da federação, ao lado do Estado e da União e do Distrito Federal, que compense essa defasagem, porque o Estado brasileiro atribui uma série de responsabilidades para o município e não dá recursos que são todos carreados para a União. Então, uma União tentacular, perdulária, né, com orçamentos secretos, com fundões, e os municípios sempre de pires na mão junto ao governo federal e governo estadual para cumprir as obrigações que lhe foram cometidas. O que o senhor acha? Isso é muito importante. Nós já temos uma experiência, até certo ponto, grande de temporalidade sobre isso. O grave problema hoje dos municípios são recursos de custeios das políticas públicas sociais. Né? Recursos de custeio na área da saúde, na atenção básica, e nós temos inúmeros estudos, desde a municipalização da saúde até hoje, recursos também na área de educação, né? E recursos no saneamento básico, né? Que é muito importante. Na assistência social é vergonhoso, né, a gente dizer isso. Então, nós precisamos agora, e uma reforma tributária exclusiva não vai adiantar. Né? Ela vai ser feita de uma forma ainda inadequada. Então, esse tema dos recursos financeiros de custeio para custear o básico das políticas públicas sociais, na saúde, educação, assistência social, saneamento básico e habitação popular, é fundamental nesses próximos 4 anos se discutir isso com muita profundidade. Dados não faltam, pesquisas não faltam, estão todas aí disponibilizadas. Agora, o que nós precisamos é ter um mutirão, vamos chamar assim, de reavaliação das políticas, do financiamento das políticas públicas, principalmente políticas públicas sociais, e retomar a habitação. A grande saída para o Brasil hoje é a política agrícola, né, de produção de alimentos, e a política habitacional. A política habitacional ela vai ter uma ramificação muito grande e vai ativar a economia nos pequenos municípios. Sim. Porque gera emprego de imediato, emprego na área da construção civil
gera vendas no comércio da construção civil e gera a casa para cada família, Sim. que é o básico que nós precisamos garantir. E também diminui a metropolização do Brasil. Sim. Ou seja, revaloriza a interiorização do desenvolvimento do Brasil. Então, esse é um grande desafio. A construção civil foi o setor que mais cresceu nesse segundo semestre de 2022. Enquanto o setor agrícola, considerado a salvação da lavoura, teve uma retração em virtude da queda da produção de cana-de-açúcar e de mandioca, então houve um crescimento negativo, a construção civil ela suportou o pequeno acréscimo do PIB brasileiro. Então, é muito importante que a gente alimente a indústria da construção civil ligada a esse direito social fundamental que é a moradia, né? Que vai gerar empregos e vai ser uma injeção muito importante na economia brasileira, né, doutor Marco? O senhor tem toda a razão. Doutor Marco, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses nossos jovens que gostam dessas entrevistas, porque eles absorvem experiências de vida e se inspiram para adotar caminhos que mostrem que fazer opções e se dedicar à vida pública pode ser gratificante, pode completar aquele eu existencial que é muito mais importante do que amealhar dinheiro, né, doutor Marco? Eu vou colocar aqui uma proposta operacional para isso. Primeiro, cartorários, entrem na política. Eu não falei entrem num partido. Eu falei entrem na política. Entrem nos assuntos das políticas, né, que é a vida social e política dos seus municípios. É muito importante. Cada município tem um conhecimento, uma cultura organizacional, só que ela não é preservada e ela nem é escrita, e ela nem é... Antigamente tinha os museus, tinha as famílias, tinha aquelas pessoas que conheciam, que era um conhecimento pessoal. Hoje nem isso, hoje está se perdendo isso. Então, eu gostaria de fazer aqui uma proposta muito clara e objetiva, parece simples, mas ela é muito profunda. Que todas as atas, presta bem atenção, que todos os conselhos municipais de todas as políticas públicas sejam registradas nos cartórios. Isso não é para pagar ata ou não pagar ata, não. É para que a gente tenha a história de cada cidade registrada. Isso mesmo. Então, é uma proposta democrática, uma proposta prática, e que a gente vai saber, através dos cartórios, se os conselhos municipais estão funcionando ou não. É verdade. Se os conselhos municipais estão tendo participação ou não, ou se estão sendo usados como ferramenta de política partidária e não política de vida social. Essa é uma proposta que implementa a promessa ainda descumprida do Constituinte de uma democracia participativa para substituir a democracia representativa que está em certo descrédito, né, doutor Marco? E na última reforma administrativa, nós colocamos democracia representativa e participativa, né? Criamos essa nova sigla na lei municipal em Altinópolis. Infelizmente, na gestão que me seguiu aqui, houve um descaso disso. Inclusive, nós colocamos até o papel do Ministério Público aqui da comarca nessa nova democracia, né? Participativa e inclusiva, né? Porque a democracia representativa ela tem uma dimensão. A democracia representativa e participativa é outra dimensão. Sim. E ela se dá através dos conselhos municipais de políticas públicas. Isso mesmo. Né? E o acompanhamento desses conselhos municipais e das políticas públicas também é outra dimensão da democracia. Então, por isso que é importante estar registrando tudo isso, para ficar na nossa história. Muito bem. Nós conversamos com o Dr. Marco Hernani Issa Luiz,
um homem público que fez com que a medicina o inspirasse para ser 4 vezes prefeito da sua cidade, onde continua atuante. Tem um projeto extremamente interessante de uma escola nacional de formação de lideranças políticas, né? E nós gostaríamos, doutor Marco, de conversar outras vezes com o senhor, acompanhar a sua trajetória e agradecer muito esse contato que o senhor teve, essa oportunidade que deu à juventude dos registros imobiliários de partilhar a sua experiência. Muito obrigado pela entrevista. Eu quero terminar agradecendo a oportunidade e estimular a consciência dos que nos ouvem, né? A utopia não é o irrealizável, mas o ainda não realizado. E fica esse grande desafio para cada um que atua na sua comunidade, né, levar para frente essa proposta. O Brasil começa no coração de cada brasileiro. Isso. Não desista dos seus sonhos, não é isso? De forma alguma, de forma alguma. Muito obrigado, doutor Marco. Até breve.